A paz de Deus esteja com todos vocês. É uma alegria para mim poder participar do culto de vocês em Campinas e trazer, a partir deste texto do Evangelho de João, capítulo 9, uma mensagem para todos vocês, para todos nós. Assim está escrito na Sagrada Escritura. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois já está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé, que quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é esse o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Olhem, sou eu mesmo. Até aqui, as palavras da Sagrada Escritura. Senhor, querido Deus e Pai, graças te damos por esta hora de culto, de gratidão e louvor a ti. Tu queres falar conosco e nós queremos falar contigo e ouvir-te. Torna-nos tranquilos e quietos, em profunda concentração, para que nenhum pensamento estranho perturbe a nossa devoção. Abençoe tua palavra em nossas vidas. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, a palavra de Deus sempre, por ser já com 2000 anos de idade, é atual sempre a cada dia de novo. Vou começar com uma pergunta a vocês. Vocês já disseram ou pensaram: por que eu? Ou, por que aconteceu isto comigo? Ou ainda, por que isto aconteceu desse jeito? Na época de Jesus, os rabinos, que eram professores da lei, tinham resposta para desgraças ou acontecimentos desagradáveis. Eles tinham uma palavra pronta: é castigo de Deus, diziam eles. E é curioso, isso foi antigamente, mas esse pensamento existe até hoje. Mas Jesus responde: ainda não é hora do castigo. Agora é hora de mostrar as obras de Deus. Dificuldades, doenças, não são sinais da ausência de Deus, mas também não são sinais do castigo divino. Jesus não conhece casos sem solução, porque ainda é hora de realizar as obras de Deus. Isto é, significa ainda é tempo para nós que estamos ouvindo agora. E Jesus diz na leitura: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Essa luz nós temos que procurar como as plantas. As plantas também se viram que nem o girassol, procura a luz do sol para crescer. Aqui, no texto, Jesus cura o cego e mostra que até cegueira
que naquela época era tido como incurável, é algo que ele pode mudar. Jesus muda, transforma a vida do cego e seu futuro. Bendita solução. Confiar em Jesus. Por isso sabemos que não existe destino cego, irreversível, ou muitos acham que o tal do fatalismo nas pessoas que se entregam a Jesus. Não existe fatalismo. Jesus transforma o nosso porquê em para quê. A pergunta, que não mais é acusadora, quer ser: para que finalidade? Para que serve isto? Deus, às vezes, age diferente do desejo humano, mas com objetivos bem superiores ao que podemos fazer. Por exemplo, eu sei de pessoas que, apesar de poucas chances de ver novamente, conseguiram ver de novo. Mas outros, e muitas vezes com a mesma doença, ficaram na escuridão. Esta é a situação que Jesus encontrou naquela época. Mas Jesus também cura o cego de forma totalmente diferente. O que ele fez? Usou barro e saliva para fazer um pouco de lodo, passando em seguida nos olhos, pálpebras do cego. Jesus mostrou a mesma força criadora, usando barro, para curar uma parte do corpo, assim como Deus, no passado, usou barro na criação do ser humano. As obras divinas são eficazes e são das mais diversas. Algumas pessoas, por exemplo, são curadas milagrosamente por mãos humanas. Uma oração. Nós muitas vezes nem ficamos sabendo que oramos por alguém e a pessoa diz: você me ajudou. Esta é uma ferramenta que Deus usa. Outras pessoas não são curadas, mas recebem forças de Deus para suportar ou carregar uma difícil carga e tornam-se desse jeito uma bênção para muitos. Aqui poderia dar muitos exemplos desta frase que acabei de citar. Nem sempre acontece como a gente quer, mas como Deus quer. E nós, muitas vezes, não entendemos o que Deus quer. Em 1956, na cidade de Essen, na Alemanha, o evangelista e pastor Johannes Busch, ainda na flor da idade, ele tinha na época 51 anos, foi morto num acidente por um bêbado. Logo ele, que havia se dedicado a estas pessoas mais afastadas de Cristo, morreu através de um deles. Aí perguntamos: por quê? Por que tinha que ser ele? Anos mais tarde, constatou-se que esta morte despertou mais pessoas para Cristo do que numa das muitas evangelizações desse famoso evangelista. Não é impressionante? Ou uma outra história. Na China, não sei se vocês lembram ainda no passado, a época da perseguição religiosa, a época da Revolução Cultural, como eles chamavam. Naquela época, houve mais conversões com essa perseguição do que em épocas de evangelização. Não devemos nem podemos ignorar que Jesus usou de muitos recursos, além de milagres e expulsões de demônios, para ajudar as pessoas que o procuraram. Mas é interessante observar: a cidade onde Jesus viveu e cresceu, Nazaré, ele
não pôde fazer muitos milagres. E por quê? Devido à falta de fé do povo. E aí surgiu aquela expressão que santo do lugar não faz milagre. Mas Jesus não se importou com isso. Ele foi adiante e fez o que havia prometido a Deus que fizesse neste tempo em que estivesse na terra. Portanto, milagre, cura divina, quem não deseja? Todos nós desejamos. E até esperamos pela ajuda divina. Mas nem sempre a ajuda se manifesta em forma de milagre. Só doentes precisam da ajuda de Jesus? Acho que não. Acho que não. Nós todos precisamos de Jesus e não só de milagres. Ter Jesus é o mais importante do que somente a sua ajuda. Ter Jesus significa ter a salvação eterna e não somente uma cura aqui neste mundo. Então, confiem e entreguem-se a este Jesus. Procurem por Jesus, não por milagres, porque quem tem Jesus, esse verá milagres. Fico feliz que nós temos essas esperanças e essa fé e assim podemos viver ligado a Ele. Desejo a todos vocês que confiem e se entreguem a Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede nossas mentes e corações, guarde a todos vocês em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.